Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo de número 18. Louvado seja Deus. Versículo de número 2 e versículo de número 3. Estaremos lendo em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 18. Está aparecendo para você aí também. Esse texto diz assim a palavra do Senhor: tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Ábia, e era filha de Zacarias. Versículo 3. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Vamos ler também um pouco mais para frente, capítulo, acho que é o 20 que eu mencionei, é isso? 21, né? Capítulo 21, isso mesmo. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efzibá. Próximo versículo. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Vamos ler agora próximo capítulo, capítulo 22 do mesmo livro de 2 Reis. Lemos o capítulo 18, versículo 2 e 3. Lemos o capítulo 21, versículo 1 e 2. E agora vamos ler o capítulo 22, versículo 1 e 2 também. Diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedidá, e era filha de Adaías de Boscate. Versículo 2. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. Vamos orar, irmãos? Pai querido e maravilhoso, Deus amado e fiel, nós clamamos nesse momento para que o Senhor venha falar ao nosso coração pelo poder da Tua palavra. Estamos disponíveis para que o Senhor venha tratar conosco. Trata com a Tua igreja, com o Teu povo, os que aqui estão presentes e também todos os que estão em sua casa, talvez no trabalho, aonde essa pessoa estiver, participando dessa transmissão, ouvindo essa mensagem. Alcança a vida, o coração, a família deles. Em nome do Senhor Jesus, me usa como um instrumento nas Tuas mãos. Me capacita com poder e graça para liberar do alto a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, esses 3 capítulos que lemos, 3, na verdade, alguns versículos de 3 capítulos, capítulo 18, capítulo 21 e capítulo 22, fala sobre 3 reis que reinaram em Israel. O primeiro, a Bíblia chama ele de Ezequias, o nome dele, rei Ezequias. A Bíblia diz que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ezequias fez algumas coisas boas, agradou ao coração de Deus. A Bíblia diz que após a morte de Ezequias, reinou no seu lugar o seu filho, Manassés. Manassés, a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor, não seguindo o que fez o seu pai, Ezequias, nem tampouco o seu antepassado Davi. A Bíblia diz também que após a morte de Manassés, reinou Josias.
Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, agradou a Deus com as suas atitudes. A Bíblia diz que ele não seguiu o que fez o seu pai Manassés, antes seguiu o que fez o seu antepassado Davi. Fez o que era bom aos olhos de Deus. A Bíblia diz que ele não se desviou dos caminhos e das direções de Deus, nem para um lado nem para o outro. Nós vemos aqui, irmãos, 3 gerações. Vemos Ezequias, o filho Manassés, e agora o neto de Ezequias, filho de Manassés, Josias. 3 gerações, os 3 reinando, uns fazendo o que é correto e outro fazendo o que era mal. O que eu quero dizer com isso é que o poder da escolha está com você. O poder da decisão, o poder da escolha da minha vida, da sua vida, está em nossas mãos. A Bíblia diz que Ezequias, ele começa a reinar e ele começa a fazer as coisas direito. Ele começa a fazer as coisas de maneira correta. Ele começa a agradar a Deus com as suas atitudes. Mas depois, quando ele morre e reina no seu lugar o seu filho Manassés, se você ler o capítulo 21 do livro de 2 Reis, se você vê o que Manassés fez, irmãos, esse rapaz, esse homem, esse jovem, fez coisas terríveis. Começou a reinar quando tinha seus 12 anos, reinou por 55 anos. Fez coisas desprezíveis, desagradáveis. A Bíblia diz que Manassés, ele teve a audácia de colocar altares, ídolos, dentro do templo do Senhor. E ali eles começaram a adorar a outros deuses dentro do templo do Senhor. Aquele mesmo templo a qual Salomão construiu. E Deus disse: eu estarei ouvindo as orações feitas neste lugar. Aquele mesmo templo consagrado com santidade, aquele templo que quando Salomão foi inaugurar, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquele lugar, e todos os sacerdotes caíram e não conseguiam ficar de pé. Era aquele lugar sagrado, um lugar de santidade, um lugar que agradou o coração de Deus. Foi naquele templo que Deus liberou uma promessa: quando uma praga vier sobre vós, quando a peste vier sobre vós, e vocês forem neste templo, se converterem do seu mau caminho, buscar a minha face, pedir perdão, se arrepender do seu pecado, eu ouvirei dos céus as suas orações, sararei a sua terra. É nesse templo, um templo abençoado, um lugar de santidade. Ali Manassés fez coisas terríveis. A Bíblia diz que Manassés pegou o seu próprio filho e o queimou no fogo como sacrifício ao deus Moloque. Manassés fez coisas desagradáveis, terríveis aos olhos de Deus, sacrificando o próprio filho, dando direções para que a nação também trouxesse os seus filhos e fossem eles sacrificados no fogo para adoração, para sacrifício a deus Moloque. Ele construiu o altar da deusa Azera. Ele construiu altares de vários deuses. A idolatria tomou conta, a santidade foi abandonada, o pecado reinou em Israel. Deus desagradou das atitudes desse rapaz. E nós podemos pensar: mas a quem ele escolheu? Qual foi a escolha dele? A escolha dele, nós temos a certeza, não foi seguir Davi. Pastor, mas Davi errou. Sim, Davi errou. Davi cometeu adultério, Davi se prostituiu, Davi errou. Mas Davi teve a sinceridade, a verdade no coração de assumir os seus erros, chegar diante de Deus e falar: Senhor, se houver alguma coisa que eu tenha que pagar, eu vou pagar pelos meus pecados, só não tire de mim o teu espírito. Davi, ele teve a audácia de reconhecer a simplicidade, ou melhor dizendo, de entender que ele havia cometido um erro e ele deveria pagar por aquilo. Davi, ele foi sincero, foi verdadeiro, foi íntegro, reto diante de Deus. A Bíblia chama esse rei Davi, de homem segundo o coração de Deus, porque um homem sincero erra, mas reconhece, assim como Deus espera que eu e você seja alguém que erra, mas reconhece.
alguém que é sincero, alguém que não tenta esconder, alguém que não manipula, alguém que é verdadeiro, que é sincero e chega diante de Deus: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, me santifica, me purifica, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais viver assim, me livra desse mal, me ajuda. Jesus, na sua oração, quando Jesus ensinou os discípulos, na verdade a todos nós, fazer uma oração, Jesus disse: livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a nossa oração para Deus. Eu posso ser tentado, você pode ser tentado, mas a nossa oração é: Senhor, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, nos ajuda. O que Jesus queria dizer naquela oração é: Senhor, nos ajuda porque somos fracos, nos ajuda porque somos limitados. Escuta, Manassés, ele faz coisas terríveis aos olhos de Deus. A idolatria sobre os montes, a idolatria na entrada da cidade, a idolatria no outro lado da cidade, a idolatria no centro da cidade, a idolatria dentro do templo de Israel, do templo sagrado, a idolatria lá dentro. Ele começou a fazer coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Se ele fosse seguir o que o seu pai Ezequias fez, ele faria coisas boas, mas ele escolheu não. Ele escolheu não seguir uma influência positiva. Ele escolheu não seguir alguém que lhe trouxesse coisas boas. Ele escolheu fazer coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Aí você pode dizer: com certeza o filho de Manassés foi terrível. Talvez você vá pensar: com certeza, se Manassés era assim, era alguém mau, era alguém terrível, um idólatra, alguém que trouxe a idolatria, que trouxe coisas terríveis, que desagradou a Deus. Talvez você vá pensar: o filho dele com certeza foi igual a ele ou pior. Aí que está o detalhe: o poder da escolha está com você. A Bíblia diz que Josias reinou em Israel no lugar de Manassés. Quando Manassés morre, aquela criança, podemos chamar assim, ele começou a reinar com 8 anos de idade. No 18º ano, escuta, no 18º ano do seu reinado, ele começa a reinar com 8 anos, ele já tinha agora mais de 20 anos, e então ele começa a ajustar algumas coisas. Josias começa a fazer o que era agradável aos olhos de Deus, porque ele se decidiu. Olha só o que diz o texto, 2 Reis, capítulo de número 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Esse versículo 2: ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Ele não escolheu viver como seu pai, ele escolheu viver como Davi, o seu antepassado. Ele escolheu uma boa referência para ele. O poder da escolha está com você. Não importa como você foi criado, não importa quem foi o seu pai, o que o seu pai, a sua mãe fez, não importa como você foi educado, não importa a família que você foi gerado, não importa o sofrimento que você tenha vivido, o poder da escolha está com você. Ele escolheu não viver conforme Manassés, ele escolheu viver conforme Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que no caminho do Senhor, nas direções de Davi, ele não desviou nem para um lado nem para o outro. O poder da escolha está com você, meu irmão. Não utilize a situação, não utilize o jeito que você foi criado, por quem você foi criado, para se vitimizar e dizer que não, a minha vida é assim porque o meu pai foi assim, a minha vida é assim porque minha mãe foi assim, a minha vida é assim porque fizeram assim, me geraram assim, me ensinaram assim. Não, o poder da escolha está com você. Ainda que de lá para cá não tenha nada dado certo, ainda que a sua história tenha sido uma história de fracasso, ainda que os seus antecessores tenham sido uma história de fracasso, ei, o poder da escolha está com você. É você quem vai decidir viver uma vida vitoriosa, viver uma vida na presença de Deus, viver uma vida que agrada a Deus. Sabe o que Josias começou a fazer? Sabe o que agradou a Deus? Josias começou a derrubar todos os altares que o seu pai Manassés havia levantado.
Josias tirou o altar de idolatria que havia no templo. Josias mandou matar os sacerdotes que adoravam naquela idolatria dentro do templo. Josias tirou os altares da entrada das cidades. Josias, a Bíblia diz que foi encontrado o livro da lei, e o sacerdote começou a ler o livro, chegou até o rei e começou a ler o livro para o rei. Quando o rei começou, a Bíblia diz, irmãos, até me arrepia, quando Josias começou a ouvir as palavras que Ilquias estava lendo no livro que foi encontrado, a Bíblia diz que Josias rasgou as suas vestes de alegria, de santidade, como de arrependimento. Esse é a lei, essa é a palavra, precisamos viver essa palavra. A Bíblia diz que Josias reuniu o povo de Israel e começou a ler para o povo todas as palavras do livro da lei, gerando santidade, gerando princípios, gerando propósitos, gerando aliança, gerando uma nova história para todo o povo, para todo o seu reinado. O poder da escolha está com você. É você que decide se você vai liberar um crescimento, desenvolvimento para a sua família, você vai empurrar com a barriga, ou você vai influenciar os seus filhos em coisas boas. É você quem decide, é você quem escolhe. O poder está nas suas mãos, o poder está em nossas mãos. Nós é que escolhemos o que vamos influenciar, o que vamos deixar com que nossos filhos aprendam. O poder da escolha está com você. Josias começou a reinar quando tinha 8 anos e decidiu, escolheu não seguir uma influência negativa que ele tinha do seu pai Manassés. Ele escolheu viver como Davi. Eu acredito que Josias ouvia as histórias de Davi. Eu acredito que Josias ouvia falar como viveu Davi, como era próspero o reinado de Davi, como era a vida, a santidade, a adoração de Davi. Eu acredito que Josias, ele tinha essa paixão para viver e agradar a Deus com o seu coração. Ele se preocupa com Deus, ele agrada a Deus. A primeira coisa que Davi fez quando começou a reinar, Davi se interessou em trazer a arca da aliança que estava na mão dos filisteus. A arca da aliança representava a presença de Deus. Davi se preocupou em trazer para Israel, para Jerusalém, para a cidade de Davi, a arca da aliança, aquilo que representava a presença de Deus. Davi se preocupou com isso. A primeira vez que ele tentou, ele errou. Passou-se um tempo, ele tentou de novo e conseguiu trazer. A alegria foi tanta, a Bíblia diz que ele começa a dançar, ele começa a tirar a sua coroa de rei, ele tira a sua túnica de realeza, e ele começa a dançar juntamente com o povo. A sua esposa lá do alto do palácio olhava para ele e dizia: ele está dançando como um sem vergonha, como um vagabundo, olha o jeito que ele está fazendo. Quando ele sobe no palácio e vai se encontrar com a sua esposa, filha do rei, antecessora a ele, escuta, a Bíblia diz que aquela mulher, Mical, filha de Saul, ela chega para o seu marido Davi, rei de Israel, e diz assim: ó, que pouca vergonha. Eu estou atualizando as palavras aqui para os irmãos entenderem. Que pouca vergonha, olha o que é que o Senhor fez, olha o que é que você fez. Você se despiu dançando junto com o povo, como se fosse um vadio, como se fosse um sem vergonha. Olha o que você fez, isso é desprezível. Sabe o que Davi diz para ela? Oxalá que Deus, que todo Israel adorasse ao Senhor também. Oxalá significa: Deus quisera que todo Israel também dançasse assim, também louvasse assim. Irmãos, aquela mulher que criticou um homem no seu momento de intimidade e adoração, a Bíblia diz que o ventre dela se secou e ela se tornou uma mulher estéril, não deu à luz a filhos. A maior honra de uma mulher israelita era dar à luz a filhos, fazer o seu marido feliz dando a ele filhos. Essa era a maior honra de uma mulher israelita. Escuta, eu e você, nós temos em nossas mãos o poder da escolha. A escolha está conosco. Davi é um exemplo também.
Davi tinha o rei Saul, que reinava em Israel, mas a Bíblia diz que Deus reprova Saul e unge Davi como novo rei de Israel. Davi poderia pensar, não, se Saul reinou eu vou fazer igual a ele, mas Davi entendeu que ele teria que fazer diferente. Saul não era exemplo de reinado. Josias sabia que o seu pai Manassés não era exemplo de reinado em Israel. Qual era o exemplo? O exemplo era lá atrás. Davi era um bom exemplo. Vamos fazer como fez Davi. Josias quebrou o altar que Salomão havia construído na entrada da cidade. Josias quebrou o altar que o seu pai havia construído para sacrifício de crianças. Acabou o sacrifício de crianças em Israel. Ninguém mais mata filho enquanto eu reinar. Assim que Josias viveu. Ninguém mais mata crianças aqui enquanto eu reinar. Eu não vou permitir mais adoração a ídolos, a idolatria, feitiçaria. Ele tirou todos aqueles que faziam leitura, todos aqueles que mexiam com magias, feitiçarias. Ele tirou, ele abominou, ele limpou toda a feitiçaria de Israel. Josias fez o que era agradável aos olhos de Deus. O poder da escolha está com você. Escuta, toma as atitudes da sua vida em nome de Jesus. Anula da tua vida toda e qualquer aliança com a feitiçaria. Está na Bíblia. Anula da tua vida, porque isso é mal aos olhos de Deus. Anula da tua vida toda a idolatria. Há somente um único Deus, o único Senhor e Salvador. É a Ele honra e glória para sempre. Anula da tua vida nessa noite a idolatria, a feitiçaria, todo e qualquer ocultismo, toda e qualquer obra de bruxaria. Não faça mais alianças. Caminha em retidão, caminha em santidade, caminha com Deus, agrada ao Senhor com a tua vida. A Bíblia diz que Josias fez o que era reto aos olhos de Deus, ao ponto de Deus permitir que enquanto Josias reinasse, a mão de Deus não pesou contra Israel. Devido aos feitos de Manassés, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E Deus determinou que Israel iria pagar um alto preço. Israel iria sofrer na mão dos seus inimigos. Ia sofrer na mão dos assírios, da Babilônia. Israel iria sofrer. Mas devido aos atos benéficos, devido às atitudes boas de Josias, a Bíblia diz que quando o sacerdote vai consultar a Deus, sabe o que Deus responde? Deus responde assim, ó: a minha ira não se aplacou. Israel ainda vai pagar, mas não no reinado de Josias. Enquanto Josias reinar, haverá paz em Israel. Nenhum mal sucederá contra Israel enquanto esse rapaz for o rei. Irmão, essa palavra, escuta, isso é possível acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa casa. É possível a mão de Deus ser favorável a teu respeito, através da minha e da sua escolha. O poder da escolha está com você. Quando você escolhe o bem, quando você escolhe agradar a Deus, quando você escolhe anular a idolatria, a feitiçaria da tua vida, escolhe render o teu coração em adoração sincera a Deus. O mal não vem contra a tua vida, o mal não vem contra a tua casa. A tua família é guardada, é protegida, é abençoado. Todos ao entrarem, todos ao saírem, haverá paz no teu lar, aleluia. O poder da escolha está com você. Isso não é brincadeira. O poder da escolha está com você. Escolha fazer o que agrada ao Senhor. Escolha fazer aquilo que agrada ao Senhor. Chega de se vitimizar. Chega de olhar para as suas gerações passadas e dizer que você sofre por causa deles. Tudo está perdido porque eles erraram. As coisas não dão certo porque eles erraram. Você não tem porque eles erraram. Não, chega de se vitimizar. É tempo de você escrever a sua história. É tempo de você marcar o seu tempo.
Quando chegou a sua vez, agora é a sua hora. Enquanto Manassés reinava, Josias não podia fazer nada, era só uma criança. Mas quando Manassés morre, Josias reina, ele escolhe: eu não vou fazer conforme o meu pai, pelo contrário, vou destruir tudo que o meu pai fez, que é desprezível aos olhos de Deus, será anulado. Aqui não. O poder da escolha está com você. O que é que você vai escolher nessa noite? O que é que você tem escolhido para a tua vida? Você tem escolhido seguir quais exemplos para a tua vida, para a tua trajetória, para a tua caminhada? Quais têm sido as suas escolhas? O poder está na sua mão. Você poderia, por exemplo, sair fora dessa transmissão agora e assistir qualquer outra coisa, ou continuar aqui e fazer essa oração final agora, que nós vamos orar em nome de Jesus, e você ser abençoado. O poder da escolha está com você. O poder da escolha, mais uma vez eu repito, está com você. É momento da gente rasgar o nosso coração, se entregar de coração a Deus, se entregar com vontade a Deus, escolher o melhor para a nossa casa, o melhor para a nossa família, o melhor para a nossa igreja, o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso Brasil. O poder da escolha está com você, em nome de Jesus.